Será que arte e design são a mesma coisa? Hoje é dia de vídeo de polêmica. Oi, eu sou o Daniel e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de arte e design. Eu sei que isso é um assunto polêmico, então eu vou dar a desculpa de que eu estou falando isso, porque eu tenho uma playlist nova chamada Diálogos de UX, onde eu vou dialogar com outras pessoas a respeito de coisas de UX ou de design. E esse primeiro vídeo é para eu conversar com o Andrei. Andrei Gugel, tudo bem? Eu não sei quem conhece o Andrei, mas ele tem um canal de YouTube a respeito de experiência do usuário chamado Laboratório UX, ou Laboratório X. E nesse canal de YouTube, o Andrei fez um vídeo no começo dessa semana a respeito... Porque agora o Andrei é o maior viciado em fazer vídeo no mundo, né? O cara faz 3 vídeos por semana. Então, ó, quem não conhece, assiste. Eu vou colocar o link do canal, mas entra, assiste os vídeos dele, é muito legal. O cara é muita gente boa, fala coisas práticas, teóricas, misturadas, e então vale a pena. Eu sei que tem pouco conteúdo disso em vídeo em português, então isso daí é mais um pro repertório de vocês. Mas enfim, ele fez um vídeo no começo da semana falando sobre a opinião dele a respeito do dilema arte é design ou arte é design. E no final do vídeo ele fez um convite, vamos continuar essa conversa. Então eu resolvi pegar o gancho e continuar essa conversa. Eu sei que o assunto é polêmico, então eu vou falar mais ou menos o que eu imagino que é, o que eu acredito, o que eu falo pros outros. Tipo, não é que é matemática o que eu vou falar aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente tá falando desse dilema arte e design, o que a gente quer dizer com arte? O que a gente quer dizer com design? Na verdade, tem um terceiro cara que faz parte dessa problemática, arte e design, que é o artesanato. Então a arte, o artesanato e o design são 3 coisas que trabalham de maneira contemporâneas, consecutivas, simultâneas na nossa cultura. Então existe arte, existe artesanato e existe design. Eu não acredito que as 3 coisas são a mesma coisa. Eu acredito que as 3 coisas têm relação, mas que não são a mesma coisa, porque se elas fossem a mesma coisa, elas não teriam relação, então elas só têm relação porque elas não são a mesma coisa. Então eu quero falar um pouquinho a respeito disso. A primeira coisa é o que é arte. Bom, imagina o seguinte, a gente tem 30 mil anos de história da arte, mais de 30 mil anos de história da arte. Então a gente tem arte desde a época que alguém pintou alguma coisa dentro de uma caverna, a gente tem arte desde a época que alguém resolveu fazer uma catedral gótica, a gente tem arte quando alguém no Egito resolveu criar um padrão para você fazer a pintura ou para dizer alguma coisa a respeito da cultura deles através de pintura, escultura. A gente tem arte contemporânea, a gente tem arte de alguém que pega um fusca, pinta de amarelo, põe dentro de uma bienal e fala, isso daqui quer dizer a vida. Então a gente tem muita manifestação do que é o que não é arte. Mas a arte é exatamente isso, é uma manifestação que pode ser cultural de um povo, de uma região, de um tempo e, mais modernamente falando, de uma pessoa. Então a gente tem grandes períodos de história da arte onde a manifestação é uma manifestação do povo, da cultura, de tudo. Ninguém fez aquilo pensando que era arte. A pessoa, quando fez aquela escultura ou pintou dentro de um palácio, alguma coisa assim, ele não fez aquilo puramente porque ele estava se expressando como artista. Aquilo ali refletia a cultura da época. Então aquilo ali refletia outros valores diferentes dos valores de individualismo que a gente tem hoje. Algumas dessas coisas que um artista poderia fazer eram coisas que tinham uma utilidade. Então a arte não é uma coisa inútil, a arte tinha uma utilidade. Aliás, quando alguém põe uma arte dentro de uma igreja, alguém pega, sabe aquelas igrejas que vocês já viram em filme? Então o cara tem uma igreja e ali tem uma pintura ali dentro da igreja que quer dizer a criação do homem, ou então que quer dizer Jesus fazendo um milagre, ou alguma coisa desse tipo. Ela tinha uma função, a função era educar um grupo de pessoas que não era alfabetizada, porque nem tinham inventado isso de ser alfabetizado ou não. Então para você poder passar uma informação para um grupo de pessoas, se usava de pintura, se usava de outros artifícios que não o WhatsApp, por exemplo, ou o grupo da família, para você passar a informação para grupos de pessoas. Então a arte tinha um papel, nesse caso, fundamental de ser comunicadora. Algumas coisas, alguns objetos de arte que as pessoas faziam, elas faziam para ter alguma função. Então, por exemplo, um cara fazia um vaso, o cara pega um vaso, faz aquele vaso que serve para, sei lá, colocar água, pega uma jarra para plantar alguma coisa, enfim. Ele tem ali uma jarra, um vaso, e ele de repente pinta e ornamenta aquilo lá para ele ficar mais bonito, para aquilo lá, sei lá, valer um pouco mais, não sei, para ele se manifestar. Mas o objeto em si, o vaso, era um objeto que alguém foi lá, fez, construiu aquilo. Aquele cara que construiu aquilo, e provavelmente ele vai construir aquilo em série, ele vai fazer mais do que um vaso, ele vai fazer N vasos
parecidos, que tem mais ou menos o mesmo tipo de acabamento, mais ou menos o mesmo tipo de padrão, aquele cara é um que hoje em dia a gente chama de artesão. Então é alguém que faz arte, ou seja, que se manifesta fazendo um objeto artístico, mas é um objeto artístico que tem uma função e que o artesão controla meio que o começo, meio e fim do objeto em si. O cara pode ser que ele construa a argila e depois ele coloca ali, sei lá, num forno aquela argila para aquilo, sei lá, criar uma outra consistência. Depois o próprio artesão pode ser que ele vá lá e pinte. Mas a gente está imaginando que o artesanato, ou seja, esse cara, o artesão, fez aquilo com uma tiragem muito limitada de objetos. Ele não fez tantos objetos assim, ele fez 400 na vida dele, ele fez 30 na vida dele, depende. Então aquele cara fez o mesmo objeto que ele criou uma matriz, replicou aquilo N vezes, e aquelas N vezes ele que fez e colocou para vender, para cumprir um papel social objetivo. Por exemplo, ser uma cadeira, ser um pote, ser uma colher, ser alguma coisa, ser uma lembrança de Ubatuba, ser alguma coisa. Então aquele cara que é o artesão fez aquilo de maneira, trabalhando com as próprias mãos, trabalhando com objetos que eram próximos a ele e que fez uma tiragem limitada porque ele sozinho não pode fazer 1 milhão de coisas, ele faz só 400. Só que a sociedade atual é uma sociedade muito maior do que era a sociedade de 600 anos atrás, ou de 2.000 anos atrás, ou de 90 anos atrás. Então hoje a gente vive num grupo muito maior de pessoas em metrópoles gigantescas, onde um cara que é um artesão não pode fazer um objeto para todo mundo comprar dele, porque não tem como mais ele fazer isso. Então ele não pode mais fazer aquele jarro numa tiragem onde todo mundo quer o jarro, todo mundo quer o pote, ele não tem como fazer. Então possivelmente esse cara que é artesão criou uma fábrica. Quando ele fez essa fábrica, ele chamou outras pessoas, que ele explicou qual era o processo artesanal de fazer, e essas outras pessoas continuaram fazendo aquilo em escala. Então o cara que era um artesão que fazia um objeto ele mesmo, passou provavelmente por tradição familiar, para um grupo de outras pessoas, como que essas pessoas deveriam fazer aquele objeto para continuar igual, ser da mesma marca. E a hora que ele começa a fazer isso e começa a ter esse lance de fábrica e de industrialização, a gente começa a ter o surgimento do que é o design em uma das vertentes que diz de onde vem o design. Então depois eu posso falar um pouco mais a respeito disso, mas a ideia é que tem uma vertente que diz que o design é surgido após a Revolução Industrial. Então a gente tem o design moderno, o design de um produto, de um objeto, onde um cara que era um artesão não pode mais fazer aquele objeto inúmeras vezes para várias pessoas o consumirem. Então ele precisa agora criar um molde, um manual de como que você reproduz aquilo, como é que ele fala que, como é que alguém lá na China vai fazer aquele produto, não é mais ele que faz. Então quando a gente começa a entrar nesse tipo de coisa, a gente começa a ser designer, então a gente começa a ser um projetista de alguma coisa. Mas eu sei que isso aqui é um monte de blá 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 e parece que é tudo muito louco, mas eu vou tentar contar uma história para exemplificar um pouco mais. O meu pai, o Zincão, ele é ou era, não sei, pai, você me responde. Ele era hippie e ele fazia sandália de couro artesanalmente, quer dizer, ele mesmo fazia, ele passava cola, ele cortava o couro, ele comprava o couro, ele inventava os modelos, mas ele fazia aquilo em série. Então ele fazia aquilo para múltiplas pessoas comprarem, múltiplas pessoas compravam a sandália de couro dele. Então, ele nunca falou pra mim que ele era um artista. Ele nunca falou isso pra mim. Ele nunca falou, eu estou sendo um artista fazendo isso. Ele estava sendo um artesão fazendo isso. Então ele até falava, eu sou artesão. A minha mãe é artesã. Ela faz bolsa, ela faz roupa, ela faz um monte de coisa, mas ela faz aquilo para cumprir um papel. O objeto que ela criou tem um papel que não é a autoexpressão dela. Aquele papel do objeto dela é, por exemplo, cobrir ela, ou usar aquilo para ir numa festa, ou, mais possivelmente, vender para alguém. Então quando eles fazem essa tiragem limitada de objetos, onde eles mesmos desenham, cortam, colam, dão acabamento numa lixadeira e coisas desse tipo, ele faz isso artesanalmente, ou seja, de maneira braçal, ele mesmo faz, ele tem controle da cadeia inteira do produto que ele está fazendo, desde a compra do material até a escolha da cola, até desenhar o objeto e coisas desse tipo, ele faz aquilo e ele mesmo faz e vende. Então ele é um artesão. O meu pai mesmo, eu não acho que ele é um artista, eu não acho que eu sou um artista, eu acho que artista é o meu irmão é músico, ele compõe músicas, ele pega um violão de 7 cordas, ele compõe
para se expressar, para dizer o que está dentro dele. Dentro dele ele está chateado porque aconteceu sei lá o que, a cerveja ficou mais cara, aí ele vai lá e compõe alguma coisa, porque aquilo é uma expressão dele. Tem caráter comercial? É claro que tem, porque é lógico que ele quer como sucesso que muitas pessoas escutem a música dele, ou que muita gente compre o EP dele, e coisas desse tipo. Mas ele está sendo um artista porque ele está expressando uma coisa que está dentro dele, não só com o objetivo de vender, mas com o objetivo de tirar um problema que está dentro dele. Quando meu pai está fazendo uma sandália, quando minha mãe está fazendo uma bolsa, ela não faz por causa disso, ela não fez porque ela quer se auto-expressar, ela fez porque o material que ela tinha era aquele, a demanda era aquela, então ela foi lá e fez, então ela estava sendo uma artesã. E por último, se eles tivessem que fazer isso em larga escala, em escala global, se tivesse um sucesso gigante no tipo de objeto que meu pai faz, na sandália que meu pai faz, o que ele ia fazer? Ele provavelmente ia criar moldes daquilo, ia criar manuais de uso, descrever o material, e ia contratar um grupo enorme de gente para fazer, seguindo um projeto. Aí ele seria um designer de um produto, ele não seria mais um artesão, porque ele, especificamente, não ia estar mais colocando a mão naquilo. Possivelmente, e aí tem de novo relação com a Revolução Industrial, possivelmente ele ia ter alguém no grupo dele, na fábrica dele, só passando cola, e alguém só cortando couro, e alguém só colando, e alguém fazendo secar, e alguém pintando. N pessoas envolvidas no projeto de construir aquele objeto. Então essa é a diferença. A arte é uma expressão do indivíduo, é uma expressão de uma época, é uma expressão de uma cultura, é uma expressão do tempo da pessoa. Mas é uma expressão individual com o objetivo, sinceramente, de tirar de mim alguma coisa que está me incomodando e jogar na sociedade. Aliás, isso mais a arte moderna. A arte mais antiga, as pessoas seguiam regras também. Se o cara resolvesse deu a louca nele no Egito e pintar alguém de lado, alguém mandava ele pro jacaré. Então, enfim, mas aí vem a discussão. Será que aquilo lá é que não era design? Bom, vamos ver. Quando o cara, então, desenvolve esse produto, alguém desenvolve o produto, com o objetivo de vender o produto, com o objetivo do produto ser útil, mas ele faz cuidando de grande etapa da construção do objeto, ele é um artesão, então ele faz o objeto à mão. Quando você tem um objeto, então, que a cadeia de produção dele tem que ser muito grande, muita gente tem que comprar aquilo ali, então eu possivelmente tenho que colocar ele dentro de uma fábrica. Então agora eu sou um designer. Então essa é a diferença. Expressão minha para o outro, sob encomenda, eu mesmo fazendo, artesão. Eu fiz um conjunto de regras e vou implementar esse conjunto de regras numa cadeia, numa fábrica, eu sou um designer. Um designer está sendo artista enquanto ele está fazendo design? Olha, aí eu já acho que é muito perigoso. Se alguém resolver que vai se expressar, por exemplo, ele tem que fazer um flyer de balada, mas eu tô triste porque eu briguei com a minha namorada, então eu vou expressar a minha tristeza no flyer de balada e aí ninguém vai na balada. Não tá certo isso. O cara vai se expressar fazendo outra coisa, botando uma música triste para ele ouvir, ou uma música alegre para o animar. Não sei, mas a expressão dele na hora de fazer esse flyer de balada não é o desejo íntimo dele, é o desejo íntimo dele de fazer múltiplas pessoas irem até a balada. Então esse deveria ser pelo menos o desejo dele. Então essa é uma diferença crucial. É quando você fala que eu faço aquilo para outra pessoa, é por isso que eu tenho um quadro lembrando que design é para outra pessoa, versus arte que é para mim. O que eu acho que é o mais claro é a gente lembrar que quando você está fazendo alguma coisa em design, você não deveria estar fazendo isso para suprir a sua necessidade de expressão, e sim a necessidade que alguém tem com relação ao objeto que você está projetando. Então é basicamente isso. Então design é arte? Não, design não é arte. O design é você projetar alguma coisa com intenção. A arte não. Pode ser que não tenha intenção. Então beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo é polêmico, o vídeo é comprido, o vídeo é diferente, porque esse vídeo é um diálogo em resposta a alguma coisa que foi perguntada, e eu queria convidar vocês que tenham outras ideias pra gente discutir, pra me dar o assunto. Vamos lá, eu falei tal coisa, eu quero saber o que você acha de tal coisa, pra gente continuar fazendo vídeos desse tipo. Então, obrigado e curta o canal. A gente tem mais de 3.000 pessoas inscritas agora para conversar a respeito de design e experiência do usuário. Se tiverem mesmo alguma dúvida, alguma coisa, me adiciona no Facebook, curte a página lá no Facebook. E, de novo, visita também o canal do Andrei, que é muito bacana. Ele tem um monte de vídeo para ser assistido e a gente se vê por aí. Tchau!